Então, pessoal, voltando aqui, essa carta que nós lemos de Carlos, né, na verdade, para Carlos, né, de Mário de Andrade, é uma carta pessoal. Por quê? Porque ela traz, na verdade, a opinião do autor, mas de uma maneira pessoal, tá? Por quê? Na verdade, é a opinião e a comunicação pessoal entre eles ali. A gente tem o leitor tem uma intimidade com o autor, tá? Então é por isso que é uma carta pessoal. Então pode marcar a letra A. As demais cartas não têm a ver com esse tipo de carta, ok? É, próxima, próximo que nós vamos falar vai ser a ata. A ata é um texto muito utilizado em assembleias, reuniões, encontros. Elas são feitas com o intuito de registrar toda a informação que aconteceu nessa reunião, ok? Então, algum representante fica incumbido de redigir a ata. Então, vai ser um documento para comprovar o que, resumidamente, com fidelidade, tudo que foi informado, discutido nesse encontro de pessoas, nessa reunião, no caso. Em resumo, ela vai apresentar um registro formal, né, que vai apontar as pessoas presentes, quais foram os assuntos debatidos, as questões abordadas e levantadas. Então, as principais, né, a característica da ata é o quê? Redação técnica, linguagem formal e texto de valor jurídico. Tá? A estrutura é título, data, horário local, participantes, discussão, né? No caso, qual foi a discussão abordada, o tema, né? Representação do corpo do texto, conclusão, né? O que foi apontar as ações que foram desenvolvidas, as soluções, as recomendações, as ressalvas, por quê? É como se fosse uma correção do que já foi dito, né? Como se ela for de um texto normal, ela não pode ter rasura, tá? Então, é por isso que, se tiver algum esclarecimento ou uma retificação, é colocado nas ressalvas. A assinatura, né? No caso, é assinada pela autoridade máxima de justiça. Aí nós temos o modelinho aqui, né? A ata de reunião para aplicação das, mês D, do ano D, estabelecidos reunir os senhores, todos com o objetivo da criação da fundação. Aí tem o artigo, assumir os presentes trabalhos tendo a oportunidade de nada ao senhor, né? O senhor, para o secretário de reunião. Explica a importância da fundação, submeter a votação. Aí depois nós temos lá, terá por objetivo, como órgão máximo, conselho curador. Fundação são eleitos posteriores à formação da fundação, as necessárias proceder, cartórios e demais repartições públicas, bem como abrir conta bancária e movimentar os sistemas previstos no estatuto, aprovado e represente em reunião. Então, aqui nós temos lá, né, os representantes, é o presidente, vice-presidente, membro e o segundo membro, primeiro membro, segundo membro. Observações. A redação é um texto, a técnica é um texto que difere das literárias, porque a técnica utiliza linguagem denotativa, tá? Sempre que vocês estudaram lá que linguagem denotativa é diferente de linguagem conotativa, a conotação está ligada ao quê? A conotação está ligada ao texto literário, e a denotação é um texto formal, é um texto técnico, tá? Então, a linguagem denotativa, formal, é bastante conciso, tá? Então, ele possui peculiaridades, essas particularidades que vão ao seu estilo, que trata de documento, não de uma obra literária, ok? Então, no caso seu, devido ao fato de que, por causa, em vez de escreva, servimos de formar, informamos que, né? Acusamos sermos recebentes. E daí agora nós vamos falar sobre o prontuário, que é o último, né? O prontuário é um documento também, tá? E ele vai ser muito valioso para o paciente, porque o médico vai assistir, né? E vai ter vai ser um instrumento de defesa legal do paciente. Ok? Então, os tipos de texto, né? Textos descritivos ou narrativos ou dissertativos com utilização do diagnóstico, né? Para construir um prontuário, é recomendado usar linguagem padrão e ortografia, tá? Vão ser redigidos tanto por profissionais de saúde como profissionais de enfermagem, medicina, farmácia, odontologia e outros, né? E demais. Nós temos lá o vocabulário de ortografia da língua brasileira de letras. E o que devemos evitar escrever nos prontuários? Expressões desgastadas, falhas de grafia, termos subjetivos.
Então, o que nós temos ali, ó. Temos que utilizar, ao invés de usar, no caso de infecção violenta, infecção grave, né? Recuperação dramática, infecção rápida, dor importante, dor digna de nota. Então, vamos aí não usar termos subjetivos, mas termos objetivos. Evitar abreviaturas, siglas, sinais impróprios. Então, né, esse uso inadequado, esse abuso de reduções, de abreviações, ele pode ocasionar falsa compreensão. Então, é por isso nós devemos evitar isso dentro, né, isso no prontuário, porque pode acontecer de haver falsa compreensão ou constrangimento. Ok? Então, há regionais e siglas que possibilitam a compreensão, mas e que torna inadequada a anotação desse diagnóstico em forma de siglas, tá? Então, sempre ter um dicionário de siglas à mão para padronizar essas siglas direitinho, okay? Para não haver esse constrangimento, não haver esse erro dentro do prontuário, ok? Então, sempre de acordo com as normas gramaticais de abreviatura, ok? E nós temos aqui as letras bibliográficas da apostila em si, né, que foram utilizadas. E é isso, pessoal, que nós terminamos a apostila, tá? Eu vou postar essa aula. Para quem não participou da aula, essa aula vai estar postada no YouTube, depois eu vou postar no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida é só me perguntar no WhatsApp, tá bom? E bom final de semana para vocês. E a gente se encontra na próxima semana. Lembrando que próxima semana vai ser aula de revisão para a prova, tá? E na próxima aula, eu vou explicar direitinho como vai funcionar, tá? A questão da prova, quantas questões vão ser, quanto tempo para fazer, quanto vale, né? Qual é a média, tudo direitinho, tá ok? Então é isso, aguardo você na próxima aula.